bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo. Você já sabe que tem conteúdo de muita importância e muito legal chegando agora para você. E hoje, gente, é um assunto tão legal, tão diferente de falar. Quando a gente fala em negociação, você logo pensa em negócios, né? Em trabalho, em empreender. Mas hoje o assunto, além disso, na verdade, o assunto vai além disso. A gente vai falar sobre negociação em todas as áreas da vida. É isso mesmo, negociar o amor, negociar o trabalho, negociar a vida pessoal. Tudo que a gente faz, a gente consegue negociar para tentar chegar a um equilíbrio. Despertou interesse em você, não despertou? Então fique até o final. Por isso que eu trouxe meu convidada expert no assunto, maravilhosa ela, Samantha Alice. Seja muito bem-vinda e obrigada pela presença e obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada, agradeço também. Olha só, vamos começar falando o assunto principal, que é a negociação. Samantha, primeiro, me fala o nome do que a gente vai usar aqui. Negociação 360 graus. Como que funciona isso? Exato. A negociação é uma ciência que tem um pilar muito mais sólido do que a gente pensa. A gente muitas vezes cresce achando que negociar é fazer como o nosso tio da padaria, ou aquele comerciante que se dava super bem, ou um pai, ou uma mãe, ou uma referência. Os anos vão passando e a gente vai virando um negociador e vai copiando uma técnica que às vezes funciona e às vezes não. Então, quando a gente pensa na negociação, fica parecendo algo meio intuitivo, sabe? Não que a intuição seja um problema, mas a gente não usa a ciência a nosso favor. Então, quando nós pensamos em negociação, que é o que eu trago aqui, é usar a ciência a favor não só do negócio. Hoje o mercado fala muito do business, né? Vamos fazer negócio, vamos vender, vamos comprar. Mas o Negociação 360 traz um diferencial. A gente pega essas estratégias, toda a ciência, toda a base e coloca em todas as áreas da vida. É o que a gente vai aprender hoje, mas antes, Samantha, conta um pouquinho da sua carreira, da sua formação e como você chegou até hoje aí, né, fazendo essa negociação 360 graus. Eu descobri que todos nós seres humanos já negociávamos quando a gente estava na barriga da mãe. Você acredita? É mesmo? Né? A gente estava com fome, instintivamente a gente mexia e falava, mãe, me dá comida. Verdade. Então, se for perguntar, não só eu, como todos nós já somos negociadores, mesmo antes de virmos ao mundo. Não foi fácil chegar onde nós chegamos, né? Até na disputa mesmo para fecundação. É verdade. Exato. Então, a gente estava negociando o tempo todo. De lá para cá, hoje eu tenho uma carreira como bancária há mais de 20 anos e no banco eu descobri que eu precisava estudar vendas. Eu precisava, para sobreviver no mercado de trabalho, entender o mecanismo das vendas. Então, eu comecei a estudar, comecei a aplicar, tive bons resultados, mas os resultados eram limitados. E eu pensava, eu preciso de algo além disso. Tem alguma coisa que está faltando. E ao longo da minha carreira, eu fui descobrindo uma palavra tão importante, que até então, para mim, era intuitivo, era copiar de alguém, que é a negociação. Olha só. Com isso, eu fui fazendo esses estudos e eu resolvi criar uma carreira paralela, que é a carreira acadêmica. Por esse motivo, eu fiz todos os estudos, a faculdade, fiz também um MBA internacional e, por fim, foi o ápice, né, de quando eu precisei mergulhar muito no construto teórico, que foi o mestrado. Então, eu tenho um mestrado nessa área, tive a honra de defender o artigo no MIT, fora do país. Olha que chique, gente, eu tive que interromper, eu tenho que falar. É muito chique ela, vai. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Fiz uma parada técnica para ser mãe, e hoje eu faço doutorado. Então, para que a coisa funcione na minha mente, eu preciso colocar em prática, ou seja, eu preciso de um laboratório. Esse laboratório até então era só o trabalho e hoje não, são todas as áreas da vida, por isso os 360 graus. E eu coloco em prática tudo isso que eu estudo e com muita alegria, hoje em dia eu compartilho também o que eu venho descobrindo. Nossa, gente, isso é sensacional. E com uma serenidade total que é bacana. Quer dizer, um assunto forte, né, um assunto assim imponente, mas que você de uma forma tranquila consegue passar isso para as pessoas. Meu primeiro interesse aqui, eu acho que de muita gente, nós vamos falar sobre a negociação, obviamente, como negócio, mas como funcionaria a negociação com relação à vida pessoal? Então, a gente fala na vida pessoal, seja a vida com a família ou seja a vida como casal. Como que isso funciona? Perfeito. Se a gente pensar o conceito de negociação, voltando lá na etimologia, de fato, a gente está sempre falando sobre trocas. A humanidade existe com base em trocas mesmo antes do dinheiro existir. Então, negociar implica necessariamente em você ter um elemento A e o elemento B
que divergem em alguns pontos, às vezes até muitos pontos, mas existe um ponto em comum entre eles, alguma coisa eles querem. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que passa na vida pessoal um pouco, mas também nos nossos desafios financeiros, né? Quando a gente pensa no dono de um imóvel e do inquilino, quando eles vão fazer reajuste de preço, imagina que situação. Aí é uma guerra, digamos assim, né? Exato. É uma questão que há uma avaliação dos dois lados. Vou dar minha opinião, olha se eu estou certa, né? A gente, olha, eu estou participando aqui, tá uma mentoria com ela, eles não dão licença. Mas assim, veja, o inquilino tem que levar em consideração que é um imóvel que provavelmente ele gosta de estar. Sim. E o proprietário do imóvel deve ser levado em consideração se esse inquilino talvez não dá trabalho, pague em dia. Então, ali vai haver o interesse dos dois lados. Os dois têm que ceder para que os dois continuem. Mas não é assim que funciona. E aí que você entra na história. O seu racional é perfeito. O que a gente faz é sistematizar. Tá vendo que você já é negociador e não sabe? Olha, eu vou te adorei! Então, imagina, já está chegando a época de reajuste, os ânimos já ficam exaltados. Com certeza. E o dono do imóvel vai lá e fixa em 10%. Estou dando um exemplo. E o inquilino, não, eu vou reajustar no máximo 2%. E aí a gente cria, então, nesse cenário, o que nós chamamos de ZOPA. É a zona de possível acordo, que fica entre 2% e 10%. Aqui é um exemplo bem simples, a gente pode explodir a ZOPA em várias áreas, até na negociação de férias com a família. Aqui é numérico, Nossa, eu vou gravar essa palavra, ZOPA, zona de possível acordo. Tá, gostei. Lembrando que nós estamos baseados no modelo de negociação de Harvard, que é o modelo mais moderno que há, né, e que prevê, de fato, o ganha-ganha. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. A ZOPA vem desse modelo. Então, quando a gente pensa nisso, os dois podem, cada um pensar somente em si. Um deles, se for habilidoso, já vai ter uma consciência de que há algo em comum entre eles. Sabe o quê? Você chegou bem perto, Ana. Ambos querem um imóvel bem conservado. Exato. Porque o dono quer o bem valorizado e o inquilino quer morar bem. Exatamente. Então, isso. conservar bem o bem implica também em pensar em quanto de percentual de reajuste será feito, porque o inquilino ele pode pegar uma parte desse recurso e implementar em algo, ele pode pintar a parede, ele pode deixar o imóvel mais bem conservado. Sim. Então, ele pode não representar um aumento real, mensal, mas ele pode oferecer benefícios para a valorização do imóvel, por exemplo. Exato. Que aí ele vai pagar ali ao longo do que ele conseguir. Então, ele vai parcelar, por exemplo, Exato. a pintura, ele vai, assim, como se diz, ele vai se virar dentro do tempo dele. Mas o proprietário vai ter o benefício da mesma forma. Exato. E não funciona, então, eu não quero o aumento, porque eu estou aqui há muitos anos, porque muita gente usa isso, olha, eu estou no imóvel há muitos anos, então eu não aceito esse aumento, eu sou um bom inquilino. Então, quer dizer, a estratégia é você oferecer benefícios sem ter esse reajuste, é algo assim? A estratégia é o que nós chamamos de vá para a varanda. É você dar um passo atrás e enxergar a situação como um todo. Por exemplo, quando a gente pratica a empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional de Daniel Goleman, a gente amplia o nosso campo de visão, a gente entende que, de fato, existem agendas ocultas da parte do outro lado que podem ter valor. Então, quando a pessoa dá um passo atrás e pensa o que é valor para ele, então, por exemplo, pode ser que tenha um eletrodoméstico lá relevante, uma geladeira que estava dentro do aluguel, que já está mais antiga, e aí o inquilino propõe, então eu vou trocar essa geladeira, vou fazer o uso da geladeira até acabar o contrato, e quando eu devolver o apartamento, a geladeira entra. Ele vai parcelar de 12 vezes lá em alguma dessas lojas, ele ganha um prazo com isso, e o dono do imóvel vai se sentir beneficiado também. Quando ele faz isso, ele tem essa visão, ele descobre alternativas que ele não havia pensado antes. Mas para isso, Ana, a gente precisa enxergar que é um processo. É um processo. E como todo processo, ele inclui etapas, como o planejamento, depois a execução e depois o controle, que é o famoso combinado não sai caro. Né? É o que a gente promete, a gente precisa cumprir. E, por exemplo, nesse caso, uma negociação interessante não seria, por exemplo, chegar num aumento de 5%, que ficasse meio a meio para os dois lados também? Muito provável que seja. Em geral, os donos não aceitam, né? Porque eles sentem que perdem. Lembrando que ao que você conseguiu passar aqui, a boa negociação é aquela que os dois lados cedem um pouco. Exatamente. Não existe um lado que não vai ceder. Esse é um aprendizado que a gente tem que ter, e com isso a gente lida com uma palavrinha pequena, mas que afeta tanto a nossa vida, que se chama ego. Ego. Então, essa quando palavra... a gente vai negociar, a gente precisa entender. Para você ter uma ideia, Ana, o modelo é tão sofisticado que ele prevê
que nós não desenhamos o resultado antes. A gente faz o resultado junto. Olha que legal, sofisticação. hein? Construir. E tem um ponto muito importante que com esse gancho eu volto para as negociações familiares, que é, nós também crescemos achando que negociar é ir para o campo de batalha. É guerra. E Vamos não ver é quem guerra. vence. Eu vou dar um exemplo aqui de um filme. Se alguém tiver visto, ótimo. Se não tiver visto, é um pequeno spoiler. É um exemplo muito rápido do filme do Kong versus o Godzilla. Quem vai assistir esse filme está torcendo para um desses dois personagens. E para nossa surpresa, quando a gente chega, a gente descobre o quê? Um super robô quer destruir o planeta Terra. Então, os arqui-inimigos têm que se unir para lutar contra o super robô. Trazendo isso para o contexto da negociação, eu tenho o elemento A e o elemento B que acham que não tem nada em comum, mas eles têm que defender o habitat, eles têm que defender o planeta. A mesma causa. E, de repente, eles se unem contra o verdadeiro problema. Esse é um achado do modelo fantástico, que é separe as pessoas do problema. São coisas totalmente olha aí, gente, diferentes. escreve, anota aí, tá? Vamos pegar um caderno, se te falar no início do programa, é papel e caneta na mão, então grava, salva aí o programa, porque a informação aqui é ensinamento, viu, gente? Isso aqui é ensinamento. E o ponto importante, você falou do ego. E aí, quando a gente fala em ego, esse lance do casal tem muito ego. Muito. De um não querer ceder, porque o ego vai falar mais alto e querer provar para o outro não, que eu tenho razão, que o que eu penso é o certo. Como lidar? Eu acho que talvez a negociação entre um casal seja mais difícil do que uma negociação do trabalho ou de um negócio em si, não é? Com certeza, não só entre casais, como entre membros íntimos de família. Certo. Então, pai, mãe, filho, né? Toda aquela relação muito próxima. O primeiro elemento que dificulta as negociações é o elemento emocional. Porque ao longo do tempo, vários desgastes aconteceram. Sim. E as pessoas não trabalham uma palavra que hoje a gente vê no mercado, a gente fala em negócios mesmo, que é perdão. Perdão. É você entender que as pessoas erram como nós erramos também e precisa seguir em frente. O perdão, de fato, é uma parte da psicologia positiva proposta pelo professor Seligman, em que ele diz que isso torna a nossa vida mais leve e permite que a gente reate laços que talvez não estavam tão fortalecidos anteriormente. Então, quando fala de casal, a gente sabe que é aquela mágoa de 500 anos atrás, ou aquele dia você fez aquilo, já começa uma limpeza por aí. Se você fez aquele dia, agora é minha vez de fazer, ou você se comportou assim, eu também vou me comportar. Eu acho que é uma linha muito perigosa de você não criar uma competição, né? Exatamente. Que é o lance que você falou de construir no Exato. negócio, então acho que também é construir durante o casal. Assim, e tem alguns pontos, Ana. Primeiro, separar as pessoas do problema. E é interessante que, olha, isso é para a mesa de negócio, e a gente coloca isso numa relação conjugal. Uma coisa é o problema. Às vezes, o casal está brigando ali, está discutindo, e um atacando o outro, e o problema está lá do lado assim, gente, eu estou aqui, me resolvam, por favor. E eles estão despendendo a energia para ir um contra o outro. É muito comum por causa da intimidade, por causa do tempo que eles estão juntos, né? Assim como membros da família, interessante, em empresas familiares a gente vê muito isso, né? É mãe com filho, fala, faça porque eu sou sua mãe. Não, peraí, nós estamos numa empresa, a gente tem que observar a governança, o profissionalismo do processo, mas é a carga do crédito. Eu sou sua esposa, eu sou seu marido, eu sou sua mãe, eu sou diferente. E quando a gente pensa nessa diferenciação, tem um elemento muito importante que é separar as pessoas do problema, e o modelo diz, seja duro com o problema e suave, afável com as pessoas, sempre. A afabilidade, ela garante muito mais resultados. E com o problema, a gente não tem dó. Nós temos que resolver aquilo ali que a gente vai. O problema você resolve sem dó com a atitude de resolver. Agora, lidar com o outro de uma forma mais serena, porque sem exaltar, né? Porque às vezes a gente mistura tudo isso e isso vai gerando feridas. Exato. Né? E isso é que vai piorando e criando mágoas e criando toda essa história, né? Então, assim, mas tem que ter uma certa frieza no sentido de racionalidade naquele momento para tentar fazer isso, né? Não é fácil, né? Esse é um dos pilares da inteligência emocional, por isso a negociação 360 perpassa tantos construtos, não só o modelo de negociação de Harvard, que diz respeito a, primeiro, o autoconhecimento, a gente saber quem somos nós, como dizemos em Minas, oncotô e proncovô, né? O que a gente está fazendo de fato? Sim. Qual é a minha missão? Se eu estou ali naquela situação,
em que ponto aquilo contribui com o meu propósito maior de vida, isso é muito importante, então o autoconhecimento. E um segundo pilar que é o autocontrole, Ana, a gente vê nas negociações de empresa ou de família, porque, gente, ficou uma coisa muito engraçada, eu observo e analiso 100% das coisas que acontecem ao meu redor. Então, às vezes, eu vejo um familiar conversando com outro e eu entro naquela análise técnica mesmo, do que está rolando ali, se alguém está afetando o outro. Você sempre tem um olhar técnico para qualquer tipo de situação. Sempre vou ter esse olhar. E aí, quando a gente olha, existe um ponto muito interessante, o que eu observo que acontece com frequência chama-se impulsividade. Nossa, isso em tudo. Em tudo na vida, é um perigo, né? Essa palavra, ela faz você tomar atitudes que depois são passíveis de arrependimento, né? E às vezes não tem volta. O professor Augusto Cury fala que nos primeiros segundos de uma reação você comete erros que valem por toda a vida. Então, negociadores habilidosos, eles precisam ter a capacidade de parar, pensar e respirar. O modelo de Harvard defende muito o respeito ao tempo. Você já observou que a gente parou de ter paciência com o tempo das coisas? Parou de ter paciência, a internet veio para piorar ainda mais a situação, né? Porque quem tem paciência hoje, de repente, considera que está perdendo tempo. Exato. Né? Que as coisas estão andando e você está ali parado. Então, para não ficar para trás, muitas vezes a gente deixa a paciência de lado. Eu acho, né, que seja algo por aí assim. E tem um ponto que é incrível, que é quando o modelo fala, e outros estudiosos brasileiros e do mundo também falam, que é um ciclo da raiva do outro. Todo ser humano, quando entra num ciclo de raiva, seja uma explosão, acho que você nunca viveu isso não, né, Ana? Ah, bom. Gente, né? Vamos fingir que não. Já que a gente está falando de vida conjugal, então eventualmente a outra pessoa tem ali uma explosão de raiva por algum gatilho, às vezes alguma coisa que foi falada, que afetou uma necessidade muito básica, sem a pessoa que falou saber ou isso, ter a consciência. Gente, diálogo é tão importante. E de repente ela estoura de raiva. Então a gente tem alguns exemplos de situações em que quando alguém estoura de raiva, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar o que acontece com o outro. É não julgar. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu preciso, de alguma forma, acolher e respeitar. A palavra respeito diz muito respeito ao limite, né? Qual é o meu limite e o limite do outro. Então, o ciclo da raiva é bem interessante, ou da aceitação, e alguns autores falam sobre isso. Ele começa com o choque, a negação, a raiva propriamente, e depois a pessoa entra no ciclo da ansiedade e da resolução de problemas. É interessante, é muito comum a pessoa tem um ataque, se você sabe se manter neutro, respeitando, é o que a gente chama de poker face, que é a expressão de neutralidade, nem chamar para o combate, nem dizer que você nem tem abaixar medo. a cabeça. Você está neutro, né? Assim, numa postura bem neutra, você dá tempo para o outro passar pelo ciclo dele e dá tempo para você pensar no que você quer fazer com aquilo. Então, nesse caso, não houve um conflito ali naquele momento. Recomenda-se, então, um silêncio naquele momento. Uma ferramenta muito valiosa. Olha, eu silêncio. te entendo, vamos esperar a cabeça esfriar, vamos conversar depois. Sim. Ou seria melhor, por exemplo, não fechar aquele dia sem a resolução do problema? Porque aí também são dois fatores. Para quem é ansioso, como você vai conseguir esperar o dia seguinte para resolver? É uma pergunta excelente. Excelente, até porque a ansiedade, por muitos, é considerado o mal do século. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui, Ana, de uma negociação que ficou pública, que foi do criador do modelo de Harvard com um dirigente de um país, né? E quando ele foi conversar com ele, esse dirigente colocou todo o parlamento atrás e ficou 45 minutos gritando. Então, ele gritava. E o criador do modelo, o professor William Ury, fala que ele beliscava a palma da mão para se lembrar de não reagir, porque era o ciclo da raiva do outro. É interessante que tem gente cujo ciclo da raiva dura 2 minutos, dura 5. Tem gente que dura anos. A pessoa está no momento dela. A gente precisa, de fato, entender. Para quem é ansioso, às vezes você quer resolver rápido, mas não respeita o processo do outro, que é o que eu disse, a gente parou de respeitar o processo. Por exemplo, uma fruta que a gente comeu hoje, ela precisou de um tempo para ficar madura e chegar para a nossa mesa. Mas na nossa vida, às vezes, a gente atropela. Os modelos de negociação dizem que muitas vezes a gente vai precisar realizar as coisas em etapas e tá tudo bem ser em etapas. Porque às vezes eu também não estou na minha melhor condição emocional naquele dia. Alguém que não dormiu bem ou que tem um problema de família, essa pessoa não vai conseguir ter um melhor discernimento para decidir. Então, pedir pausas ou protelar ou dizer, olha, vamos conversar em outro momento, funcionam bem.
Agora, para o ansioso, o que eu costumo dizer... Quando são dois, né? Exato. Eu acho que o diálogo é o mais importante. Então, quando eu falo, Ana, esse assunto precisa ser resolvido hoje ou a gente pode deixar para depois? Quando eu converso, quando eu pergunto o que é melhor para o outro, o primeiro sinal é de respeito. Eu entendo que você possa querer, eu estou disposta a fazer isso, mas será que não é melhor a gente conversar em outro momento? Mas se você quiser, a gente resolve agora. Eu empodero o outro e eu faço com que ele se sinta pertencido àquela decisão. Em geral, quando a gente faz essa pergunta, como as pessoas não estão acostumadas, elas dão aquela assustada assim, falam, não, tudo bem, acho que a gente pode esperar, ou não, eu quero agora. E aí você faz uma pequena pausa, bebe uma água, pede para ir ao toalete, você já conseguiu ali ganhar abaixar um tempo os ânimos. para os ânimos de fato retornarem. Gente, que sensacional. Vou dar um recado rapidinho para vocês aí. Claro que falando de saúde, né, gente? Falando de bem-estar. E você já sabe o recado que eu vou dar, que é da Clínica Guarani, né, gente? Já está há mais de 16 anos no mercado, com médicos conceituados que atendem nos melhores hospitais de BH e região, tem estrutura de ponta, atende por convênios particular e tem desconto, gente, com pedidos do SUS. É isso mesmo aí que vocês ouviram. Lá tem tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos, o atendimento é rápido, de qualidade, o melhor, hein? Por preços acessíveis. É tudo que você precisa, que eu preciso, que todo mundo precisa. Não perca tempo, acesse o QR Code, entre em contato agora mesmo para cuidar da sua saúde de forma rápida, segura e acessível. Essa é a Clínica Guarani. Fica a dica, hein? Voltando aqui, Samantha. Então, quer dizer, por mais que sejam dois ansiosos, existe a técnica de, nem que seja tomar uma... Primeira pergunta, que você já mostra a respeito. Segundo, dá uma afastadinha de 2 minutinhos, já acalma os ânimos. E existe também a negociação entre, a gente estava até conversando antes da gravação, entre mãe e filho, por exemplo. Sim. Pai e filho. Como que funciona? Como é que uma criança, que muitas crianças já são negociadoras, Sim. e tem crianças que são manipuladoras. Existe uma diferença muito grande. Né? Como é que funciona esse laço familiar? Vai muito do que o pai ou a mãe oferecem como mercadoria de troca. Olha né? aí, hein? Então, eu particularmente, eu tenho a honra, assim, a gratidão de ser mãe de um príncipe, que é o Arthur. E o Arthur, Ana, acho que ouviu muita aula, porque eu dei muita aula grávida, ele prestou muita atenção, estava lá no forninho prestando atenção. Já nasceu pronto. É um exímio negociador. O grande ponto dele é que ele não faz nada em que o outro perca. Isso me chama muito a atenção. Eu vou dar alguns exemplos. Um deles é bem engraçado. Um dia a gente estava numa farmácia e ele falou, mamãe, eu queria aquela melequinha verde. Você compra para mim? Eu falei, tudo bem, você está merecendo, vamos comprar. Na hora de pegar, ele falou assim, mas eu queria uma rosa também para você. Nossa, eu achei tão delicado. Tipo assim, você está presenteando ele, mas você também merece um presente. Só que eu comprei, cheguei em casa, fui fazer as outras coisas, quando eu me dei conta, ele uniu as duas melequinhas e elas ficaram marrom, ou seja, acabou o rosa, né? Acabou o verde, não tinha. Ele queria usar de fato aquele argumento para conseguir mais. E é uma brincadeira que passou um tempo, ele falou, eu quero um trator e eu queria um rosa. Eu falei, não vem com essa história de dobrar não, porque não vai funcionar não desse jeito. Mas brincadeiras à parte, a tentativa dele de se expressar, teve um comportamento dele que me chamou bastante atenção. A gente foi a um restaurante e ele tinha um brinquedo na mão. Ele leu quais eram as mesas ao redor que tinham crianças com brinquedos. E ele me perguntou, mamãe, eu posso ir naquela mesa ali do lado para conversar com aquela criança? Pode. Ana, hoje ele tem 5 anos, ele fez isso quando ele tinha 4. Isso tem 1 ano. Ele chegava e falava para a criança, oi, tudo bem? Eu sou o Arthur. Eu trouxe um brinquedo, você quer brincar com o meu? E a criança, curiosa, olhava e ele falou, e você me empresta o seu? Eu não vou sair daqui, eu só quero ver como é que é seu brinquedo. Ele já oferecia uma troca antes de conseguir o que ele queria. É o ganha-ganha, porque ele entendia que ele não podia ficar com o dele e pegar o que é o do outro. O outro tinha que entender uma vantagem. E ele teve naturalmente 100% de adesão, porque ele rodou 3 meses nesse dia, e eu fiquei só observando e pensando de onde que ele aprendeu isso, porque deve ter sido alguma aula. Quando é manipulação, só um lado quer ganhar, que é o lado de quem manipula. E aí, quando entra a manipulação, no caso da criança, a gente entra também nos aspectos físicos, da birra, do choro, do deixar o pai e a mãe assim, que aí entra o que você falou, a negociação é de forma singela. Exatamente. É quando você não exalta e fala de uma forma tranquila. Então, olha só, até nessa questão da atitude, então. E é interessante porque hoje, quando a gente fala, eu já toquei nesse tema aqui, que é a psicologia positiva, quando o Arthur naturalmente é uma criança, ele já tentou ensaiar uma birra. E há crianças que fazem birra independente da criação, isso é da criança também. Mas quando ele ensaia as birras, ao invés de eu
ficar brava e dar para ele o que ele pede, porque quando a criança embirra, ela quer algo, né? Ela quer andar de carrinho, ela quer Sim. comprar um presente, ela quer fazer algo. Eu olho para ele, olho nos olhos, tem um ponto, Ana, de negociação que é incrível, eu me ajoelho, eu fico no mesmo patamar dele. Olho O no meu olho, na olhar mesma tá altura. no mesmo Não nível. existe hierarquia no Exato, e sentido assim, de poder. olha para mim que eu preciso falar com você. Então, conexão é fundamental na negociação. Então, eu me conecto com ele e falo, filho, você é tão inteligente, você é tão doce, você é tão especial, esse comportamento não combina com você. Ele para e pensa, e às vezes ele olhava assim ao redor e tomava a decisão dele de que não. Quando ele se acalma, eu deixo um recado muito claro para ele: choro, birra e grito não conseguem nada comigo, porque eu vou perder e você vai ganhar. E não é assim que funciona. Você quer algo? Você quer esse carrinho? Vamos sair, passear, vamos comer. Aí você me argumenta por que você merece. E aí a gente conversa. Então, hoje em dia, ele sabe que ele vai fazer determinadas coisas e aí ele me pergunta: mamãe, eu estou merecendo? Eu posso? Eu estou na posição de pedir algo? O que eu acho o máximo é que ele vai em loja de brinquedo. Ontem mesmo a gente teve um aniversário e ele entra na loja, ele compra o presente, era para 2 coleguinhas gêmeas, e não pede o presente para ele, porque ele sabe que não é o momento dele. No momento dele ele terá, mas naquele momento é só E das quando amiguinhas. você ensina desde cedo para a criança esse poder da negociação, com certeza vai se tornar um adulto muito mais preparado para a vida Exato. como um todo. E não vai se deixar abater por qualquer situação que vai decepcionar, porque ele vai tentar negociar e ter o equilíbrio de qualquer situação, seja ruim ou boa. Então, isso é muito importante. E a educação hoje dos filhos, ela está muito baseada em dar o celular e mais nada, né? Exato. Então, olha só, você tem a paciência, com o assunto que você tocou aqui, Sim. a paciência de ensinar. Exato, educar, de Educar, fato. mas educar ensinando a empatia, que é quando os dois lados ganham em qualquer negociação. Ninguém pode sair ganhando sozinho em nada na vida, Exato. porque todo mundo tem direito igual. E tem um ponto muito Olha isso. interessante, porque o Arthur, ele usa pouquíssimo mídias, né? O meu celular mesmo, ele fala, não é brinquedo, eu não pego o celular da minha mãe. E, ó, naturalmente, ele quer usar o tablet, brincar, eu estipulo um horário e ligo o despertador do tablet. Então, 20 minutos depois, o próprio dispositivo vai tocar e ele entende que precisa me devolver. Mas não é só porque eu estou mandando. Hoje a liderança é eu faço. Eu estou te pedindo para não usar tanto mídia social, porque neste momento eu estou aqui para brincar. E é a hora que a gente brinca de guerra de gominha, de pega-pega. É a hora que eu também. Olha que interessante, Ana. Eu estou ganhando muito com aquilo, porque a minha criança interior sai para brincar. Se eu pensar que o tanto que todos os dois estão ganhando, para ele faz muito mais sentido. Ele prefere muito mais brincar com a mãe a ficar no tablet brincando. Gente, e há tanta coisa que envolve a negociação, vocês estão vendo? É porque 30 minutos é muito pouco para aprofundar em cada assunto desse, né? Mas já deu para a gente ter uma percepção, inclusive, muito legal sobre isso. E quem está assistindo, como é que faz para ter acesso a você? Quem quiser entender mais, né, ter esse conhecimento para a vida, seja você para a área profissional, para a área pessoal, como é que faz para te encontrar, Samantha? Eu estou no Instagram, @SamanthaAlice360, eu coloco alguns conteúdos lá, tem bastante coisa que traz aspectos técnicos. Eu procuro trazer um pouco da minha vida também no dia a dia, que são as negociações que eu faço, né? Isso é muito importante. Sei que a gente está caminhando para o fim, eu gostaria de deixar 2 recados. É isso que eu ia te pedir, olha, ela é tão negociadora que ela já lê a minha mente, e ela já pensa assim, não, eu sei que eu tenho que deixar um recado final, é impressionante, pronto, eu adorei, sério, por favor. Um ponto muito relevante é separar a negociação em 2 pilares, negócios e relacionamento. Às vezes a gente não vai fechar negócio, não vai chegar num consenso, e está tudo bem. Se você tiver um plano B, se você tiver para onde correr, mantenha o relacionamento. É aquele ditado, não vamos fechar negócio, mas continuaremos amigos. Isso é muito importante. Então, falar um não ou fechar uma porta no negócio não significa fechar portas em relacionamento. Por isso, seja afável com as pessoas e duro com o problema, porque a pessoa vai lembrar que você foi honesta, que você foi correta e principalmente agradável. Um segundo recado que vem da natureza, eu sou fascinada pelas lições que a natureza nos ensina, que é muito simples, né? A água, quando desce o rio, encontra uma pedra, a água não olha para a pedra e fala, por que você está na minha frente? O que você está fazendo aqui? Dá licença ou para, né? A água contorna. Negociadores habilidosos, eles contornam. Encontrou uma objeção? Volta, dá um passo atrás, vai para a varanda, analisa, pratica empatia,
coloca tudo em prática, que são esses pilares do modelo, e tenta novamente. As pessoas são muito mais negociadoras do que elas pensam. Nossa, gente, que recado sensacional para a vida. Então, negócios à parte, relacionamentos no sentido familiar, de amizade, de amor, qualquer coisa, separadamente, né? Não misturar as duas coisas, tratar de forma tudo muito amigável e sempre tentar dar um passo atrás, mesmo que isso afete o seu ego, e tentar Exatamente. contornar a situação. É mais ou menos por aí. Gente, eu aprendi muito, eu tenho certeza que vocês também, e eu quero te agradecer pela presença, Eu que por esses agradeço. ensinamentos tão fundamentais para se sobreviver hoje em dia. Te Exato. agradeço muito, desejo cada vez mais sucesso para você, que você continue impactando a vida das pessoas Sim. com essas mensagens que, além de serem técnicas, são verdadeiras, e isso faz toda a diferença. Muito Muito obrigada, viu, obrigada. Samanta? Um super beijo. Ó, obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e passar para frente para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam ser também, de alguma forma, impactadas na vida delas, tá bom? Claro que tem mais programa Saúde e Estilo pela frente e eu espero vocês. Até lá, hein?